Olá, povo de Deus, povo abençoado, povo lindo e maravilhoso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Engraçado que quando nós observamos por desse ângulo, as pessoas dizem: se nós somos a imagem de Deus, porque cada ser humano tem uma face diferente. Simples. E bem, se nós formos analisarmos direitinho, é simples. É para mostrar que Deus não se atém a formas, a forma, mas ele nos prova através de cada uma face de cada um de nós a multiforme face de Deus, a multiface de Deus. Deus ele se apresenta a cada um de uma forma. Por isso que possamos nos alegrarmos a cada dia, sermos gratos a cada dia pelo seu favor imerecido, sua graça sobre as nossas vidas. Amados, e olhando a palavra de Deus, observando, em Efésios 4 diz que não sejamos mais como meninos nascidos de novo. Meninos nascidos de novo, levado por todo vento de doutrina, por astúcia dos homens que nos induz ao erro. Queridos, quando observamos esse texto, esse versículo, sendo o versículo-chave do livro de Efésios, considerado o versículo-chave pelos historiadores e teólogos, nós observamos que é coisa simples. Como tem dito em outros vídeos passados, nós possamos observar toda a palavra de Deus. Às vezes, já cheguei para algumas pessoas e vou falar da palavra de Deus e eu escuto algo que eu acho interessante. Certa vez eu encontrei um cidadão, fui falar da palavra de Deus. Ele disse: esse livro velho, acabado, está mais ultrapassado do que minha avó. Mas tem mais de 2000 anos que Jesus veio, tu ainda está aí falando nisso? Oxi! Olhou para mim, olhei para ele, eu disse: mas o senhor já leu? Se eu vou me preocupar em ler um livro desse, eu não entendo nada. Coisa difícil, um negócio que ninguém entende nada. Aí eu disse: por isso que o senhor não lê? É. Eu disse: olha, querido, quando nós observamos a palavra, que lemos a palavra, iniciamos com oração. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor para nos esclarecer a palavra e nos dar sua revelação. E assim ele nos concede. Quando pedimos de coração puro, coração limpo, e verdadeiramente aprendendo a palavra de Deus e querendo passar também a palavra de Deus para o nosso próximo, como eu estou fazendo agora. Ele disse: todo crente é igual, tudo um bocado de coisa e fica conversando besteira. Eu disse: olha, veja bem, o senhor não ler a palavra, isso não é motivo. E esse homem falou. Eu disse: mas o senhor acredita em Deus? Deus eu creio. Eu disse: como é que o senhor acredita em Deus e não crê na palavra de Deus? Aí ele disse: é porque eu não entendo. Eu disse: olha, vamos conversar direitinho. Veja só. O senhor gosta de leite? Diz: gosto. Diz: pronto. O senhor come leite? Diz: como. Diz: pronto. Mas o senhor entende como é que se suja o leite? Isso da vaca. Bem ligeiro. Eu disse: certo, da vaca. Beleza. E o senhor todos os dias o senhor come? Diz: como? Eu disse: pois bem. Após me explique como é que uma vaca malhada, preta ou branca, come capim verde e sai leite branco e manteiga amarela. Qual o processo que acontece para acontecer isso? Eu sei lá disso, respondeu aquele homem. Eu olhei para ele e disse: e mesmo assim o senhor não deixa de comer o leite e nem a manteiga. Ele fez: mas nunca tinha pensado por esse lado não. Eu digo: pronto, assim é a palavra de Deus. E ainda é melhor. Como é o manual da sua vida e da minha, nós devemos observar a palavra de Deus. Mesmo que não entendamos naquela hora, mas depois iremos entender. Há palavras, amados, que lemos hoje e só vamos entender, às vezes 1 mês, 2, 3 depois, quando encontramos situações na nossa vida e lembramos daquela palavra. Aí certa vez tem algumas pessoas que dizem assim: não, eu não leio a Bíblia constantemente, porque a palavra de Deus diz assim: abra a boca que eu encherei. Há quem crê. Eu não acredito nesse tipo de coisa.
Por que eu não acredito, não creio? Porque a Bíblia em si é a revelação, total revelação de Deus para nós, homens e mulheres. Para nós, sociedade. É a total revelação de Deus para nossas vidas. E como o Espírito Santo vai lembrar da palavra de Deus, o qual você ou eu não lemos. Não é interessante? Se observarmos por esse lado, é verdade. Quando abrimos a boca, Deus enche. Mas para que isso aconteça, precisamos entender, não. Mas precisamos meditar na palavra de Deus. Isso vem a revelação e o entendimento. Ah, mas cada um tem uma interpretação diferente. Depende da situação. Depende muito da situação. Veja só. Quando nós observamos a palavra do Senhor e observamos esse versículo que eu acabei de ler, que diz, não sejamos mais como meninos nascidos, meninos inocentes, criança, está falando aqui de criança. E o texto diz assim, bem interessante, assim, para que meninos agitados, de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Doutrina é ensinamento. Quando eu dou aula na escola, como eu sou professor também na escola, eu dou aula na escola, eu estou doutrinando naquela matéria qual eu estou ensinando. Essa questão é a doutrina. Ventos de doutrina, ou seja, ventos de ensino. Quando eu leio a palavra e peço a Deus o esclarecimento através do seu Espírito Santo, Ele nos revela a nós. Ele revela a mim, revela a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você não irá perecer se você buscar da palavra de Deus. Esse livro é o livro dos livros, o mais vendido. Você diz assim, mas eu não entendo. Verdade. Você também não entende o processo que acontece para que uma lâmpada possa acender. No entanto, você não dorme no escuro e você não deixa de gastar energia, não deixa de buscar energia para fazer os seus afazeres. Você não sabe como a internet chega através do seu celular. Muitas vezes o processo que acontece, pode até saber como, mas o processo que acontece para chegar. Você não deixa de usar a internet, não deixa de usar o seu celular, não deixa de assistir a sua televisão, escutar o seu rádio, ligar uma luz, mesmo sem acontecer, sem entender o processo para chegar a tal coisa. Assim, a palavra, quando em 700 depois de Cristo, se não me falha a memória, um cidadão disse o seguinte: aquele que lê um livro, bebe-se do livro do autor. Bebe-se do espírito do autor. Que espírito você está bebendo? Quando eu leio, você lê a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós estamos bebendo o espírito do autor. Quem é o autor da Bíblia? Bocado de comedor e feijão e farinha. É não. Eles foram homens e mulheres que a Bíblia nos mostra. Esses homens, realmente, eles escreveram a Bíblia, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que o Criador nos concede para nos revelar essa palavra. E quando nós observamos essa palavra, nós vemos que esse mesmo Espírito está disposto a te ensinar e a me ensinar. Agora, certa vez lendo um livro de Michael Murdock, ele me ensina algo muito interessante. Não adianta ler um livro. Por exemplo, esse mês eu quero ler a Bíblia, um livro da Bíblia. Eu vou ler esse livro, aí vou ler todinho. Terminou, acabou. Vou começar outro. Não. Você faz o seguinte: leia hoje. Se você pode ler hoje, por exemplo, você lê hoje um texto 1, 2 vezes. Pega um texto por semana e vai meditando. Lê um texto só 4, 5, 6 vezes. Sempre pedindo a Deus a revelação pelo Espírito Santo ao iniciar, e ao terminar, agradecer a Ele
pela palavra, a santa palavra que você está em suas mãos. Dessa forma, você vai começar a compreender melhor a palavra. Não para você ser um religioso, não, mas para você que vê que a palavra de Deus, ela tem ensinamentos milenares que pode te ajudar, assim como me ajuda e pode me ajudar ainda mais a desenvolver algo que eu até agora não atentei a fazer. Mas a partir do momento que agora eu leio, aí já tenho uma visão diferente. E essa visão diferente, Deus nos concede. Não para ser melhor, para dizer que eu sou melhor do que você, ou melhor do que aquilo, fulano, ciclano, beltrano. Não, mas para me colocar que eu sou igual a você. O meu pecado pode não ser igual ao seu. É um pouco diferente. Mas eu não deixo de ser pecador. Porque eu sou pecador como você é pecador. E nós, juntos, precisamos das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Compreendeu? Isso nos faz buscar a excelência da palavra de Deus através do estudo. Ou seja, da leitura. E assim eu posso colocar a mão no peito e dizer: oh Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tá certo? Vamos aprender de Deus. É como eu sempre falo. Eu estou aqui não para ensinar religião, mas para falar do amor de Deus que está no meu e no teu coração. Senhor da glória, Pai eterno, ilumina cada um, Pai, que ouvisse essa mensagem, que for transformada com essa mensagem, que entender essa mensagem, que começar a buscar da Tua palavra para aprender. E se caso você puder, eu deixo uma tarefinha para você. Leia, comece a ler o livro de Efésios. Todos os dias são 6 capítulos apenas. Hoje você lê um, amanhã você lê o outro, depois você lê o outro. Leia um capítulo por dia, durante a semana inteira. São segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 dias. E sempre orando ao começar e ao término de cada vez que você lê, seja 1 ou 2 vezes, cada capítulo, ou 3 ou mais, quanto você puder, são pequenos, você agradece pela palavra. E Deus vai esclarecer. E você vai começar a entrar no meio da história do livro de Efésios. Você vai se sentir dentro da história. É lindo. É gostoso demais. Por isso, essa tarefinha eu vou deixar para você. Tá certo? Faça a tarefinha. Sinta. Faça essa experiência. Leia durante pelo menos essa semana um capítulo por dia do livro de Efésios. Eu vou ao término do livro, você vai ver como é gostoso. E se você ler de manhã, agradecer a Deus pela sua vida, e ler um capítulo de manhã, se você for ler mais alguma coisa da Bíblia, leia o mesmo capítulo. Não leia outro não. Medite. Hoje eu vou meditar nesse capítulo 1. Amanhã eu vou meditar no capítulo 2. E assim segue por diante. Tá certo? Deixa no comentário aí a experiência que você teve. Eu creio que vai ser uma experiência maravilhosa, gostosa, uma intimidade com a palavra de Deus. Deixe seu comentário, dê o seu joinha, deixe seu comentário aí se teve essa experiência, qual a experiência que você teve, tá certo? Que Deus o abençoe, Ele ilumine, Ele enche de graça a cada dia e dando saúde, paz e tranquilidade. Eu sou João, e falando de Deus, do amor de Deus que está no meu, para o teu coração.